Olá pessoal, aqui é o Christian Barbosa, eu sou especialista em produtividade pessoal, tenho 6 livros publicados sobre isso, você consegue mais informações sobre mim no christianbarbosa.com.br. E eu recebi uma pergunta, uma sugestão muito bacana por e-mail de um professor que estava falando assim: Christian, que dicas que você dá para um aluno gerenciar melhor o tempo dele, quando ele está na escola, para estudar, enfim, para se preparar. Então essas dicas acho que valem para todo mundo aí que está em período de escola, para você ajudar a ter mais resultados sem tanto esforço. Porque a escola pode ser light, não precisa ser pesada como muita gente faz, isso é um saco. As pessoas planejam muito mal para a escola. Então eu separei aqui no quadro uma tríade de coisas que você deveria fazer para a escola ser mais produtiva, para o teu estudo ser mais produtivo. A primeira coisa é a seguinte: criar um plano. O que eu estou querendo dizer um plano? Você tem que ter um plano de estudo pelo menos semanal. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, não adianta querer olhar na terça que você tem que estudar alguma coisa para quarta. Te deixa muito apertado. Então o que você tem que fazer? Chega no sábado, no domingo, na tua sexta-feira, olha a tua semana inteira que você tem de prova, de entrega de trabalho. Aí o que você faz? Monta uma agenda para a semana. Então a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pode ser um quadro branco no teu quarto, pode ser um papel no teu quarto, pode ser uma agenda, tipo o triad.com, o Google Agenda, sei lá, tanto faz. Mas coloca as coisas que você tem que fazer, para você ter o quê? Uma visão geral do que você precisa estudar. Feito isso, o próximo passo nesse teu plano é a antecipação. O que é antecipar? É você olhar para um negócio que está na quarta-feira, vamos supor que hoje seja domingo, você está planejando a tua agenda. Pô, tem um negócio na quarta, você vai deixar para estudar a quarta? Não, o que você faz? Quebra esse treco para estudar em coisas menores. Coisas de quanto tempo mais ou menos? Pensa o seguinte: você, aluno, vamos supor que você não gosta de uma matéria. Por exemplo, eu odiava química, não curtia muito química. Então o que você tem que fazer se você não gosta da matéria? Pega aquela matéria de química, por exemplo, e quebra em coisas pequenas. Tipo, pô, eu vou estudar 5 páginas da apostila de química. Vou estudar mais 10 exercícios de química no outro dia. E vou estudar mais 10 coisas de química no próximo dia. Você pega a coisa grande e transforma em coisa pequena. O que é coisa pequena? Coisa de 15 minutos, 20 minutos, meia hora no máximo aí da matéria que você não gosta. E aí o que você faz? Coloca ela nesses dias. Então significa, se você tem um treco de química para fazer na quarta, você tem às vezes domingo, a segunda e a terça, fazer 15, 20 minutos. Não mata, mas faz o quê? Permite com que você desenvolva o seu pensamento sobre a matéria. Aliás, muita gente pergunta isso, né? Para que serve química na escola? Eu sempre penso o seguinte: às vezes não serve para nada, se você não for ser químico, médico, uma área relacionada a isso. Mas serve para você desenvolver o seu raciocínio lógico, serve para você desenvolver a sua forma de pensar. Para quando você estiver no trabalho, estiver fazendo alguma coisa, isso te ajudar a ter tomada de decisões muito mais rápido. Então você não está estudando, você está treinando o teu cérebro para o futuro, lembra disso. Antecipei, aí vou estudar, tem uma prova, tem que fazer alguma coisa. O próximo passo é ter o quê? Um ambiente certo. O que eu falo com o ambiente certo? Primeiro, a gente está falando de luz, iluminação. Tem que ser um ambiente claro, tal, onde você vê a coisa. Não adianta querer estudar no escurinho e tal, porque vai cansar teu olho, vai ficar mais cansado, vai ter um nível de estudo pior. Outra coisa que tem que ter, uma mesa para estudar. Não vai estudar na sala, tudo jogadão assim, porque você não está em um estado que te coloca num momento propício de estudo. Não, pega uma mesa, pode ser a mesa da cozinha, mesa do teu quarto, mas sentado, um livro, luz iluminando. Primeiro ponto, você tem que ter um ambiente. Isso é legal também porque você monta um pequeno ritual. Pô, quando eu chego na minha mesinha, ligo essa luz aqui, começo a estudar e me concentro. O teu cérebro ancora esse padrão de comportamento. Isso é muito legal para você. Então, esse ambiente tem que ser o correto. Não adianta querer coisa do nada. Outra coisa que é muito legal, talvez você duvide de mim, mas experimenta. Já está mais do que provado, tem vários estudos de várias universidades, que música clássica, música barroca de fundo ajudam você a aumentar o seu nível de estudo, né, a sua percepção sobre a matéria, ajudam a reter a informação melhor e desenvolver a sua memória. Tem um monte de estudo legal sobre isso. Eu, na minha infância, eu sempre botava Bach, Beethoven, basicamente os dois que eu mais gostava. Mozart eu não gostava tanto, mas Beethoven e Bach, Vivaldi, as 4 estações de Vivaldi, eu adorava. Deixava o quê? Baixinho e deixava estudando aquilo lá. Não é a música que você vai gostar, para dizer para os outros que você gosta, mas a música que nutre o teu cérebro para desenvolver uma série de sinapses que te permitem estudar e funcionar melhor, tá legal? Então vai no YouTube, coloca lá, mix de músicas Vivaldi, mix de músicas Beethoven. Pronto, deixa baixinho, não precisa nem ouvir direito. O som tem que estar lá, teu cérebro tem que entender aquela coisa, e aí estuda com música de fundo e experimenta. O último ponto que eu quero tratar com você para você estudar melhor é o nível de energia. O que eu estou falando sobre energia? Você tem que estar na forma correta para estar estudando, você tem que estar com disposição, não é verdade? Porque se você não tiver disposição, você não consegue estudar direito. Eu sempre gosto de uma frase que eu falo muito, que é o seguinte: a preguiça é o vício do fracassado. Ou seja, tá com preguiça de estudar? Lá na frente alguma coisa vai dar errado.
é a nota baixa, é a não posição no trabalho, assim por diante. Então o que acontece para você tirar a preguiça? Tem que estar com energia, com vontade de fazer. Como que você mantém para você ter energia? A energia está ligada diretamente a 3 coisas básicas. Primeiro, você dormir bem. Então durma bem, pelo menos umas 5, 6 horas aí de sono por dia é o mínimo necessário. Então são 7, 8 horas, pessoas que precisam um pouco mais, um pouco menos, mas pelo menos umas 6 horas aí pra você dar uma recuperada legal. Não adianta querer, dormir 2 horas eu vou querer estudar, esquece, vai ter um rendimento mais baixo. Segunda dica, se alimente antes de estudar. Por quê? Porque o teu cérebro basicamente precisa de glicose e oxigênio para conseguir desenvolver as suas atividades básicas. Então, se você quer ter uma retenção melhor, dê energia, combustível para o teu cérebro. Então, antes de estudar, uns 15, 20 minutos antes no mínimo, faz o quê? Se alimenta com uma fruta, um suco, ou almoça, ou janta, ou faz alguma coisa realmente legal de nutrição. Não come besteira, tá? Bala não vale. Mas come assim uma fruta, uma barrinha de cereais, um pão, alguma coisa que realmente seja nutriente para você. E aí você vai estudar. Durante o estudo, o que você faz para manter o seu nível de energia? Toma água. Então a cada mais ou menos 1 hora, 1 hora e pouquinho, come alguma coisinha, uma barrinha de cereal, uma coisinha, um castanho, uma noz, alguma coisa do tipo, uma fruta. Mas além disso, pega um copão de água, põe um copão de água assim, a cada, sei lá, 1 hora e pouco eu vou ter que tomar um copo de água. Por quê? Porque você precisa de água para o teu cérebro ter um nível de sinapse melhor. O teu cérebro basicamente ele funciona melhor quando está bem alimentado, quando está ingerindo água, quando você está no momento de energia correta. Essas 3 dicas são básicas para você ter um nível de performance melhor no estudo. Então, okay? Dá para ter mais performance, o estudo não precisa ser chato. É você saber planejar para se antecipar, você saber desenvolver um ambiente que te permita estudar com resultados e, por último, estar no estado correto para você fazer acontecer. Ok? Nos próximos vídeos eu vou dar mais algumas outras dicas sobre isso, que eu achei um tema bacana. Mas por hora, fica essas 3 dicas para você. Até o próximo!